Você se lembra como o inquérito das fake news começou? Ele começou por ofício, né? O próprio ministro abriu esse inquérito, que é uma coisa bizonha, né? Por conta dessa revista aqui, ó, Cruzoé, que na época tinha chegado ao envolvimento de Dias Toffoli com a Odebrecht. Vamos recordar aqui: o amigo de meu pai, Marcelo Odebrecht, revela à Lava Jato que esse era o codinome de Dias Toffoli na empreiteira. Pois é, depois da publicação da revista, o inquérito instaurado por ofício proibiu a circulação da revista. Mas o que eu quero te contar agora é uma coisa mais bizarra ainda. Vem aí o inquérito das fake news 2.0, agora aberto por Alexandre de Moraes. Ele desconfia que dados sigilosos de ministros do STF tenham sido vazados. Eu sou Ricardo Maluf e esse é o Boletim Estação Notícia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos entender aqui essa história. Dá uma olhadinha aqui. Mauro Sabino. O contrato da mulher de Moraes com o Master continua sem explicação, mas Alexandre de Moraes cogitaria abrir um inquérito para investigar uma eventual quebra de sigilo fiscal de ministros do STF. O Mário Sabino foi quem escreveu a matéria da capa da Cruzoé, o amigo do amigo de meu pai. E aqui ele já alertava que o ministro Alexandre de Moraes poderia abrir mais um inquérito sigiloso. Aqui matéria do Poder 360. STF suspeita que COAF e Fisco quebraram sigilo de ministros. Alexandre de Moraes cogita abrir inquérito para apurar se houve acesso ilegal a dados pessoais de magistrados. E aí, vral, né? Alexandre de Moraes abrindo inquérito sigiloso ou fake news 2.0. Jornal Direita. Caso Master. Moraes abre inquérito sigiloso para apurar se Receita e COAF vazaram dados de ministros do STF. Investigação de ofício foi instaurada após notícias sobre contrato da mulher do ministro com o Banco Master e de negócios de irmãos de Dias Toffoli com fundo investigado. Procurados, Supremo, Receita e COAF não se manifestaram. Lógico, né? Fica todo mundo caladinho. Agora eu trago para você um comentário do William Vac. Dá uma olhadinha. O ministro Alexandre de Moraes instaurou inquérito de ofício, isto é, não houve provocação para que isso acontecesse por parte da polícia ou da Procuradoria-Geral da República. E esse inquérito visa apurar na Receita Federal e no Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, visa apurar a possibilidade de vazamento de dados sigilosos. Dados sigilosos sobre o próprio Moraes e sobre o ministro Dias Toffoli e parentes de ambos os ministros. Esse tipo de inquérito sigiloso faz parte de um método. Em 2019, o Supremo abriu um inquérito também sigiloso, também de ofício, para apurar a divulgação de notícias consideradas falsas contra a própria instituição. Era Toffoli, o então presidente do Supremo. Moraes foi designado relator desse inquérito. Inquérito que tramita até hoje, não tem prazo para acabar. Na época, dizia-se que era necessário para defender o Supremo de uma campanha orquestrada. O inquérito agora aberto é para saber quem vazou para a imprensa a informação de que o escritório de advocacia da mulher de Moraes tinha um milionário contrato com o dono do Banco Master, liquidado por suspeita de fraude. E também quem vazou para a imprensa informações de transações contratuais de parentes de Toffoli em torno de investimentos num resort de luxo que era da família. Em outras palavras, sem ser provocado pela PGR ou pela polícia, o Supremo está agindo para proteger interesses pessoais de integrantes da corte. Pois não foi o vazamento em si, mas o conteúdo das informações, até aqui não desmentidas, que causou grande constrangimento e enorme perda de legitimidade
para a própria instituição. É o que costuma acontecer quando indivíduos se acham donos das instituições. Você viu que a única finalidade desse inquérito sigiloso, agora aberto por Alexandre de Moraes, é proteger os ministros do STF dessas coisas absurdas que estão aparecendo a todo momento. Poucos veículos têm informado sobre esse assunto. Eu achei em alguns jornais, em alguns canais de TV, mas coisas bem pontuais mesmo. Eu quero deixar aqui alguns exemplos da mídia que estão divulgando esse assunto agora. Estadão, a Eliane Cantanhede, atos do STF e do TCU remetem a Bolsonaro, que perseguia quem investigava. Moraes quer saber como a mídia teve acesso e revelou os contratos milionários do Banco Master com o escritório de advocacia de sua mulher. Talvez queira também saber como vazaram o voo de Dias Toffoli com o advogado do banco e as ligações de seus irmãos com o fundo do caso Master, entre outras coisas. Aparentemente, o foco do STF e do ministro do TCU, braço do Legislativo, não são os bilhões desviados pelo Master, mas quem investigou e tomou medidas. Tem algo errado aí. Olha, se até a véia do disjuntor está falando dessa forma, dessa história, é que a grande mídia está largando a mão desses ministros aí. Trago para você a repercussão na mídia. Revista Oeste. O novo inquérito sigiloso do STF. De ofício, Alexandre de Moraes mandou investigar suposto vazamento de informações de ministros. UOL. Moraes abre inquérito sigiloso para apurar se Receita e COAF vazaram dados de ministros do STF. Vê a similaridade, né? Poder 360, que trouxe a informação em primeira mão. O novo inquérito turbinado das fake news de Moraes. Discurso da defesa institucional não convence como justificativa para investigar Receita e COAF. Agora trago a mesma notícia no portal de esquerda Brasil 247. Moraes abre inquérito sigiloso para apurar se Receita e COAF vazaram dados de ministros do STF. Você viu aí? Tudo igual, né? Mas presta atenção aqui no subtítulo dessa notícia do Brasil 247. Investigação mira eventual quebra irregular de sigilo fiscal. E aí tudo bem. Caso se conecta a apurações sobre o Banco Master e amplia tensão interna no Supremo. Tensão interna no Supremo. Vamos entender isso aqui, ó. O contexto é de atrito crescente em torno do avanço das apurações sobre fraudes atribuídas ao Banco Master, que, segundo o jornal O Estado de São Paulo, rachou o STF. Na avaliação descrita pela reportagem, ministros se dividem entre críticas e aplausos à condução do caso por Toffoli e Moraes. Agora eu quero trazer um pouco da base jurídica para essa decisão. E eu trouxe o Deltan Dallagnol para explicar, dá uma olhadinha. Explosivo. Alexandre de Moraes reage a escândalo do Master com um novo inquérito. Estamos ferrados. O ministro Alexandre de Moraes, cheio de medo, de raiva, ele está revoltado com as cobranças da imprensa sobre aquele contrato, aquele de 130 milhões de reais da sua esposa com o Banco Master, e agora ele quer ir pra cima de todo mundo por causa disso. Só que essa justificativa aí que o Moraes está usando é absurda para abrir esse inquérito, por vários motivos. Primeiro, é uma justificativa completamente hipotética, porque não tem comprovação real nos fatos e evidências. É apenas uma especulação da cabeça do Moraes. Segundo, auditores da Receita e servidores do COAF, eles não têm foro privilegiado no STF, ou seja,
O foro é completamente irregular. Se ele quer que seja investigado, ele que representa o peça para a Polícia Federal pelo juiz da primeira instância. Terceiro, o Moraes não tem competência nenhuma para mandar abrir esse inquérito, muito menos por iniciativa própria, de ofício. Isso é algo que cabe ao juiz da primeira instância. Quarto, Moraes, como uma suposta vítima aí desses vazamentos, é claro que ele não pode ser o juiz e o relator desse caso. Isso é completamente irregular. O juiz que tem furtado um carro, uma moto, uma bicicleta, não pode ir lá instaurar uma investigação contra o suspeito. Isso é ilegal, isso não se aceita em nenhum país do mundo. Nem ditadura se aceita isso. Claro, gente, que o Moraes não liga pra nada disso, né? Inclusive, eu não duvido nada de que essa informação tenha acabado na imprensa aqui, ó, com uma forma do Moraes e o STF testarem a temperatura e ver se vai causar uma indignação na imprensa e na sociedade muito grande. Se não tiver uma grande indignação, aí eles podem ver isso como um sinal verde pra eles avançarem. Ou melhor, eles podem ver isso como um conforto pra eles avançarem, um sinal vermelho. Vamos ser mais exato aqui, pra que eles possam seguir em frente com mais essa ilegalidade. Sem falar, além do mais, que abrir um inquérito pra investigar informações que foram parar na imprensa sobre o escritório da sua própria esposa é um completo desvio de finalidade. Quem olha esse caso vê que tem aí um componente claro de vingança e de retaliação. E isso torna tudo o que eu mencionei pra vocês ainda mais ilegal, mais esdrúxulo, mais absurdo. Tudo isso mostra como Moraes, ele está com raiva e ele está com medo, porque a cada dia ele sangra mais na imprensa. Se o Moraes está com medo, é porque alguma coisa está saindo do seu controle. Essa atitude comprova o que eu estou falando. E, para finalizar, Estadão. Alexandre de Moraes abre inquérito para apurar se Receita e COAF vazaram dados de ministros do STF. Olha, é mais um absurdo da nossa frágil República das Bananas. Ao invés de se preocupar com as denúncias, né, o envolvimento da mulher do Moraes, do escritório da mulher do Moraes com o Banco Master, a história do resort da família do Toffoli e do envolvimento dos irmãos do Toffoli com o dono da REAG, que foi pega naquela carbono oculto que o Lewandowski falava que era a operação dele, né, do governo Lula, e não foi aqui do governo Tarcísio. Por que não se discute isso daí? Mas não. Eles querem ferrar quem está levantando essas histórias cabeludas. Esse é mais um episódio que mina a já frágil democracia brasileira. Obrigado por assistir o vídeo até o final.